Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva, e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre controle. O controle é irmão gêmeo da gestão, né? Vou explanar para vocês nesse vídeo como é que funciona aí na pirâmide organizacional, desde a estratégia, a gestão e o controle, por que eu estruturei o que eu chamo hoje de ciclo da excelência, com essas nomenclaturas, com metodologias específicas, de forma que você entenda não só o que é essa pirâmide, como é que a gente trabalha nos 3 níveis, né? Para toda pequena e média empresa é da mesma forma, obviamente, adaptando aí para cada tipo de negócio, e o que você pode fazer pensando na sua empresa ou na sua futura empresa para ter o controle na mão. Afinal de contas, como o próprio título desse vídeo fala, a gente não controla pessoas, a gente controla as atividades, as rotinas, os procedimentos dos processos. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma pirâmide organizacional, ela é dividida em 3 partes, né? Você como dono, estando lá em cima da pirâmide, você pode ficar lá em cima se você tiver gente para ser o seu gestor, que é o nível intermediário, e os seus colaboradores, que é o nível 3 da pirâmide. Se você tiver pessoas já estruturadas, se a sua empresa já tiver o número de pessoas suficientes para coordenar, para gerir os processos no meio da pirâmide e para fazer as atividades operacionais de cada processo na base da pirâmide, você vai ser a pessoa, ou vocês como sócios vão ser as pessoas que vão cuidar da parte, né, do nível 1 da pirâmide, que eu chamo aí, que cuida do planejamento estratégico. O papel do dono é olhar estrategicamente para a empresa, fazer e atualizar esse planejamento estratégico. Eu gosto de fazer o planejamento estratégico para 1 ano e revisar a cada 3 meses e distribuir para cada processo, fazendo o que eu chamo hoje de desdobramento do planejamento estratégico e das metas, né, e assim por diante, para cada processo, o que cada processo tem que fazer. Se a sua empresa é muito pequena, você vai fazer o papel do dono lá, fazendo o planejamento estratégico, desdobrando isso para cada processo, e muitas vezes você também vai fazer o papel do nível 2 da pirâmide, que é o nível dos gestores, né? Quais são esses gestores? O gestor de cada um dos processos da sua empresa. Sua empresa com certeza vai precisar ter marketing, vendas, operacional, pós-venda, o administrativo, muitas vezes logística, muitas vezes manutenção e alguns outros processos. A soma desses processos vão dar sustentabilidade, né? Tudo aquilo que cada processo vai fazer dentro da sua unicidade, vamos chamar assim, dentro da sua especificidade, vai contribuir para aquilo que está lá no planejamento estratégico. Tudo que tem que ser feito na empresa, seja no meio da pirâmide ou na base da pirâmide, principalmente na base da pirâmide, vai ser para atingir os resultados que foram colocados, foram pensados e desenvolvidos lá no planejamento estratégico. E aí, esses processos que a sua empresa vai ter, vai precisar de um sistema de gestão, né? Cada processo vai ter ali a sua gestão individual e a empresa vai precisar de um sistema de gestão para, de forma padronizada, os donos olharem esse sistema e poderem saber quais são, né, junto com os gestores, se você tiver gestor para cada um desses processos, se não vai ser você mesmo, quais são os pontos fortes e fracos, os resultados que estão acontecendo em cada um dos processos, para que aqueles resultados que eu queria lá no planejamento estratégico, que eu fiz lá no ano anterior, geralmente a gente faz o planejamento estratégico em dezembro, né, para o ano seguinte, projetando metas de receitas, despesas, projetando quais são as principais atividades que eu vou fazer de acordo com datas comemorativas ao longo dos meses do ano. Enfim, esse sistema de gestão do meio da pirâmide é o que vai dar a sustentabilidade para que o dono tenha a visão do todo e possa, enxergando todos os resultados de todos os processos, tomar as decisões enquanto gestor e enquanto líder, né? Gestor olha processos e líder olha pessoas. Então você, como dono, se você fizer papel de gestor também, ou de líder de algum time, ou da sua empresa inteira, você vai poder nivelar, né? Você vai precisar nivelar as atividades de gestão e as atividades de liderança de cada um dos processos para ver se os resultados estão acontecendo, né? Se aquele resultado financeiro, ou se aquelas metas que você estipulou lá no planejamento estratégico foram desdobradas para cada um dos processos e se esses processos estão entregando os resultados que precisam ser entregues. Depois a gente vai para o nível 3, que é o nível dos colaboradores. Muitas vezes, nós empresários também fazemos algumas atividades ou várias atividades operacionais. E aí, se eu não tenho pessoas, eu mesmo tenho que fazer.
Quais são essas atividades operacionais? As principais atividades de cada um dos processos que estão no meio da pirâmide. Marketing, vendas, operacional, pós-venda, administrativo e assim por diante. E eu preciso colocar todas essas atividades, pelo menos as principais, numa certa rotina. Uma empresa que não possui certas rotinas para cada um dos processos, aquelas rotinas não vão acontecer. Você vai precisar de rotina se você for uma pessoa como eu, né, que grava vídeos. Qual dia você despende para gravar vídeo? Quantas horas? Você pede para alguém editar para você ou é você mesmo que edita? Enfim, cada processo vai precisar desempenhar atividades e cada conjunto de atividades, o melhor seria se você pensasse, né, e conseguisse estruturar isso de forma a juntar as rotinas. Por quê? Porque salvo se você queira, né, até eu que sou sozinho na minha empresa, eu trabalho com prestadores de serviço. Eles têm as rotinas deles, porque eles atendem outros clientes, eu tenho a minha, e a depender da interface entre mim e eles, né, a gente vai precisar casar as rotinas, as agendas. E se você tem colaboradores, e quanto mais colaboradores você tem, mais essas rotinas vão precisar estar casadas. Por quê? Os colaboradores vão precisar desempenhar as atividades deles. Você, como gestor ou como dono, também vai precisar desempenhar a sua atividade. Como é que vai ser essa rotina do dia a dia? Como é que vai ser o seu dia, a sua semana, o seu mês? Existem atividades que vão ser de rotina mensal, existem atividades que vão ser de rotina semanal e existem atividades que vão ser de rotina diária. Por quê? Quanto mais operacional for, mais eu tenho que fazer todos os dias aquilo. Por exemplo, se você tem uma loja de roupa e é do varejo, você precisa vender. Você colocou alguém lá para vender. Aquela pessoa, o que ela mais vai fazer provavelmente vai ser vender. Independente se é atendendo o cliente que chega ali, se é respondendo um WhatsApp, se é respondendo um direct do Instagram e tentando trazer a pessoa para o WhatsApp para efetuar a venda ou convidando ela para vir na loja, enfim. O seu modelo de negócio tem que desenhar esses funis, esses processos para depois distribuir as principais atividades. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Inclusive, pelo fato de ter dado nome pro videocast de hoje. Você não controla as pessoas. Quando o empresário fica muito, entre aspas, mesquinho, pensando em não soltar as rédeas, não conseguindo delegar e somente controlando a maioria das atividades, você vai passar sua vida controlando as atividades. Por isso que você tem que padronizar os seus processos e padronizar dentro de cada processo quais são as principais atividades, para que aquelas principais atividades tenham procedimentos. Procedimento é um POP, procedimento operacional padrão. E dentro daqueles POPs é que você vai olhar quais são as atividades necessárias e que tem a ver com os controles que eu quero, porque são aquelas que são as principais. Nem tudo do marketing eu preciso controlar, nem tudo de venda eu preciso controlar, nem tudo de pós-venda, nem tudo do administrativo, mas quais atividades que eu quero controlar e quando, para que eu ajuste a minha rotina como gestor, se eu for o gestor, ou se eu for o dono e tiver gestores, para que eu case a rotina, ó, gestor, você controla isso e isso, depois eu controlo com você isso, isso e isso, e a gente consiga fazer uma gestão geral, né? Eu vou usar a palavra gestão como uma palavra mais genérica aí, mas gestão e controle estão juntos, né? Eu vou gerir algo que eventualmente eu também controlei. Inclusive a palavra controle tem muito mais a ver, pelo menos na minha visão, com números. Você vai precisar ter os resultados de cada processo e esses resultados se convergem, não na sua totalidade, obviamente, mas muitos deles em números. Por quê? Marketing precisa apresentar números, vendas precisa apresentar números. Muitas vezes você está ali querendo resultados na empresa, que são números, né? Principalmente financeiros, sua empresa quer crescer, você quer ter mais receita, você quer aumentar sua margem de lucro e assim por diante, são números. Por isso que a gente faz o desdobramento de metas, que são números, mede a partir de indicadores, que são gráficos, onde a gente vai medir toda semana e fechar os meses, mas lá na atividade operacional eu só preciso e só posso, devido ao meu tempo, que é escasso, obviamente, controlar aquilo que é essencial. Então, largue mão, mude o seu mindset, você não controla pessoas. Você controla as atividades principais que estão dentro de alguns procedimentos, de alguns processos. Vou repetir, você controla algumas atividades e principalmente os resultados delas, né, em formato de número, de indicador que você vai analisar, de algumas atividades,
de alguns processos. Se você padronizou o seu processo na base da pirâmide, se você detalhou quais são as atividades principais, tem os POPs e tem os números dessas principais atividades, você vai escolher quais delas você vai controlar, vai colocar esse controle na sua rotina e ali, através de reuniões, através de bate-papos rápidos ou não, você vai fazer com que a sua rotina como empresário case. Que hora que você vai falar com marketing? Marketing tem que ter a agenda dele, casada com a sua. Que hora que você vai falar com vendas? Que horas que você vai pensar em algo para fechar o mês? Que hora que você vai fazer o planejamento, a atualização do planejamento estratégico? Enfim, todos esses desdobramentos, né, que envolvem diversas ferramentas aí, você vai precisar colocar isso na sua rotina. Então, gerir e controlar está muito próximo. Saiba o que você vai controlar. Não foque em controlar as pessoas, porque isso não vai te dar resultado. Foque na entrega dessas pessoas, das suas principais atividades, que estão muito bem estruturadas, desenhadas, padronizadas dentro de cada um dos processos. Se você focar dessa forma, a sua possibilidade de ter resultado é muito maior. Se você não sabe como implementar um sistema completo como esse de gestão, desde o planejamento estratégico aos seus processos, né? A padronizar esses processos, mapeá-los e padronizá-los, e também as rotinas, a melhorar a sua rotina e a dos seus colaboradores, para que os processos entreguem o que tem que entregar, para dar o resultado que o seu planejamento estratégico para que aquele resultado do seu planejamento estratégico aconteça como você imaginou, entre em contato, acredito que possa te ajudar. Eu sempre faço uma reunião de diagnóstico de meia hora, 40 minutos ali para entender as suas necessidades, os seus desafios e, se calhar, vou mandar uma proposta para você, se, né, as coisas acontecerem como você deseja, inclusive em termos de investimento. Se eu for a pessoa que puder te ajudar, vai ser uma honra, vai ser um prazer poder transformar o seu mindset, fazer com que você seja um melhor empresário e também te ajudar a alcançar os resultados que a sua empresa deseja. Venha conhecer o processo de mentoria consultiva. O meu site está aqui, o link também está abaixo da descrição, seja através do YouTube, das minhas plataformas digitais, podcast, Instagram, Facebook, LinkedIn. Você pode entrar em contato comigo de diversas formas, tá ok, pessoal? Agradeço mais uma vez, fico por aqui, um grande abraço, saúde para todo mundo principalmente, e até o próximo videocast. Tchau, tchau.